HPV, humor pra vida. Usar o ato de fazer rir como instrumento de superação e potencialização de relacionamentos interpessoais. O que é o humor para você? Jefinho Farias sempre fazendo pergunta complicada. Bom, o humor para mim é uma forma que a gente tem de encarar nossos problemas e também de suportar a desonestidade e a burrice dos nossos políticos. Olá, meu nome é Rafael Carvalho, sou um humorista do programa A Praça é Nossa, faço o Mané Marreco no quadro dos malandros. E eu queria dizer que o humor, para mim, é a melhor terapia para a gente lidar com a realidade. O humor ainda é o melhor remédio. Eu sou Sara Bentes, sou cantora, escritora, atriz e compositora. O humor para mim é quebrar gelo, é quebrar barreira, é dissolver tensão, é leveza para a vida, né? Eu costumo dizer que a vida seria insuportável sem arte, sem poesia e sem humor. Meu nome é Almir Vilela, trabalho com assistência técnica odontológica. O humor para mim é como se fosse o ar que respiro. Levo o humor para o meu trabalho e para meus clientes. Lembre-se, sorrir faz bem para a alma e para o coração. Fala galera, aqui é Clodoaldo Silva, campeão paralímpico, e eu fui o cara que pôs fogo no Maracanã, acendendo a pilha dos Jogos Rio 2016. E o humor pra mim é ver as pessoas com deficiência, por mais que sofram preconceito e discriminação, sempre levam a vida de uma forma muito leve e contando uma piadinha ou outra. Esse é o meu modo de ver o humor. Opa, meu nome é Duca Pantaleão, eu sou humorista, eu trabalho na Praça Nossa, no quadro dos malandros da Praça, Malandros de Niterói. Então, o humor pra mim é libertador, o humor pra mim salva vidas, a verdade é essa. O humor salva vidas. Opa galera, beleza? Eu sou Carlos Paz, sou mentor de palestrantes e fundador da Converger Palestras. E o humor para mim é vida, é aquilo quando eu tô feliz ou estressado, eu quero estar próximo, ouvindo e vendo os melhores humoristas do Brasil, os caras que fazem stand-up de forma incrível aqui no Brasil, é o caso do meu amigo Jefinho Farias, beleza? Humor é vida para mim. O que é humor para mim? O que significa o humor para mim? Significa um sorriso. O humor significa tudo de bom na vida da gente. Eu acho que o humor, né, eu como vivo de humor, né, eu mantenho a minha família com humor, né, eu sou bem-humorado no dia a dia, graças a Deus. Então eu acho que o humor é um remédio muito forte, um remédio muito eficaz para todos os tipos de doença, inclusive o mau humor. Valeu! Tamo junto e menstruado, querido ter dinheiro, conta história. Regina Nunes, eu sou tanatopraxista, preparo cadáveres e o humor para mim é a válvula de escape para uma profissão tão carregada de tristezas. Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a essa oficina de comédia ou de humor, sim, é o HPV. Mas calma, não se espantem, não saiam correndo, porque aqui não é doença venérea, não. Estamos aqui para falar de humor para a vida, o HPV. A gente vai aqui pensar, eu vou propor para vocês algumas reflexões, alguns exercícios de como que a gente pode trabalhar o humor na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, para melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos, né? Nos nossos relacionamentos sociais, no trabalho, interpessoais, amorosos, afetivos, familiares, até do grupo do WhatsApp. Sim, podemos usar o humor, o bom humor no grupo do WhatsApp e, enfim, mantermos uma relação melhor conosco mesmos, né? E tem as pessoas que acham que tem idade específica pra você ser cego, né? Sei lá, eu tô andando na rua. Não tem idade específica, tem? Não tem, cara, mas assim, as pessoas acham, do nada eu tô andando, vem uma pessoa e fala assim: nossa, é cego! Mas tão novinho! Eu quero dizer que além de cego eu tinha que ser velho? Porque a gente vai pensar muito aqui sobre a questão do riso, né? Sobre a questão do que faz rir.
Isso é interessante da gente pensar, né? Vocês já repararam, não sei se vocês já pararam pra pensar nisso. Muita gente não, né? Provavelmente, porque as pessoas contam piadas e riem e vivem e tal. E a gente que é comediante, que fica um pouco estudando sobre isso, indo atrás, teorizando e tal. Mas o ato de rir, ele é estritamente do ser humano, né? Tipo, não tem nenhum outro bicho que ria, né? Assim, que ache graça de coisas. É uma coisa humana mesmo, assim, né? Não tem um dromedário que ri, assim, né? E se a gente encontrar um dromedário rindo, a gente vai sair correndo, né? Ou a gente vai rir disso porque o dromedário tá humanizado, né? Ou seja, quando a gente humaniza as coisas, os desenhos animados que tem objetos e bichos que falam e tal, isso acaba gerando uma graça pra gente porque tem uma certa humanização ali naquela coisa, né? E como que faz para ser engraçado? As pessoas podem perguntar qual é a fórmula da graça? O que eu tenho que falar? Qual é o timing, o famoso timing da piada, o famoso timing cômico que eu tenho que ter para chegar para ser engraçado? Eu vou falar para vocês que essa resposta não existe. Assim. A comédia ela é uma experimentação. O humor ele tem vários timings e não adianta as pessoas falarem que se você der 3 segundos de pausa e fazer tal voz, isso vai ser engraçado. Isso pode ser engraçado, isso pode não ser. A graça, né, o estado de graça, de estar engraçado, é muito pessoal, assim, cada um tem a sua, né? O timing de um comediante é de um diferente de um timing de outro, assim. Existem piadas que cabem na boca de uma pessoa que não cabem na boca de outras pessoas, né? Isso é muito interessante. E mesmo que a pessoa não seja comediante, se você parar pra pensar na sua vida também, né? Às vezes você ouve uma piada engraçada e vai contar pra alguém, você não consegue reproduzir aquela piada, né? Ou você ouve uma piada que não é tão engraçada e conta pra pessoa e ela morre de rir porque ela acha muita graça. Ou então, pior ainda, a pessoa ri de você e você não entende o que você tá fazendo para as pessoas rirem de você, né? Então o riso, ele é uma investigação sempre, assim, profunda. O que faz as pessoas rirem, né? É óbvio que a gente tem algumas pistas, né? O que sai do lugar comum é o que gera graça, geralmente, né? Para gerar graça tem que gerar algum tipo de surpresa ou estranhamento, né? Então isso já é uma dica poderosa que a comédia nos dá. Alguém aqui já me assistiu na praça? Só pra saber, alguém já me assistiu na praça? Estão levantando o braço pro cego não, né, gente? Pelo amor de... Agora, todo mundo tem humor? Todo mundo consegue ser engraçado? Todo mundo consegue gerar graça? Eu acredito que sim. É óbvio que você pode fazer isso com consciência ou sem tanta consciência assim, né? Às vezes você gera o riso no lugar e você não entende o porquê. Ou você não quis, foi algo que aconteceu com você escorregou numa casca de banana, enfim, aconteceu uma situação engraçada e as pessoas riem disso e você não teve muito controle sobre aquilo que gerou o riso, né? Mas se a pessoa pretende fazer graça com alguma coisa, se a pessoa pretende ser bem-humorada, ela consegue sim gerar graça, mesmo que ela seja sem graça. Porque às vezes a piada tá justamente aí, né? O grande lance é esse, a pessoa tá disponível para mostrar o erro, né? A comédia é isso, a comédia ela é muito erro, né? Ela é muito o torto, ela é muito diferente, por isso que ela é um antipadrão. Por isso que a gente ri de uma pessoa que escorrega numa casca de banana, porque quebrou-se um padrão. A pessoa estava andando na ela escorregou, né? Então, se ela não morrer, a gente vai rir. Ou muitos vão rir mesmo que a pessoa morra, assim, porque quebrou-se uma linha que estava reta, assim. 2 mais 2 ser 4, tudo bem, mas se 2 mais 2 for 38, isso passa a ter algum tipo de graça. Se 2 mais 2 for coelho, isso passa a ter um tipo de graça, porque não faz o menor sentido e quebrou-se uma lógica, né? O pessoal da igreja bateu lá em casa. Aí quem atendeu foi minha mulher. Aí o pessoal falou, né? Se ela não tinha alguma coisa que não servisse, que não prestava, que não funcionava pra nada, que ela pudesse doar. E o que é que ela deu? Fiquei morando 3 meses na igreja, meu filho. Distanciamento. Qual é a melhor forma da gente fazer humor na vida? Né? De você trazer a linguagem humorística pra sua vida, da sua vida ter humor. A primeira coisa fundamental que as pessoas têm que ter, quem quer fazer humor, quem quer levar a vida com humor, primeiro é não se levar a sério.
Isso é fundamental, assim, a gente não levar os desafios que acontecem no dia a dia, as questões que a gente tem, a gente mesmo, as nossas características tão a sério, assim. Porque se a gente se leva muito a sério, a gente não consegue rir da gente mesmo. E se a gente não consegue rir da gente mesmo, vai ser muito difícil a gente rir de verdade do mundo, das outras pessoas, assim. Não será talvez nem um riso tão saudável, assim, porque você só ri do outro, mas consigo mesmo você não consegue ter essa liberdade, né? Porque é muito mais fácil você rir do outro do que rir de si. Por quê? Por causa do distanciamento, né? A comédia, ela é feita de distanciamento. Pra gente rir de alguma coisa, a gente tem que estar distante daquele acontecimento. Você pode escorregar na casca de banana e ficar puto da vida, praguejando, ou rir de si. A pessoa que escorrega na casca da banana e ri da situação que ela passou, ela já de alguma forma conseguiu se distanciar daquilo sem que aquilo afetasse ela, assim. E quando a gente está trabalhando aqui nessa oficina de trazer humor para a vida da gente, é muito interessante a gente pegar as nossas mazelas mesmo, aquilo que nos incomoda, as nossas características físicas que não são tão legais, que a gente não gosta de ver no espelho, ou nossa situação financeira, ou um conflito que a gente tenha com a nossa família, ou alguma coisa que a gente esteja passando no momento, uma fila grande, e rir daquilo, né? A gente ri daquele, entre aspas, problema que tá ali. Quando a gente consegue trazer essas coisas que não são tão risíveis a princípio e consegue enxergá-las, essas coisas, com humor, a gente trabalha muito na proposta dessa oficina aqui, que é o HPV, que é trazer o humor para a vida, literalmente, né? Sobre todos os aspectos, assim, porque a vida, ela não é feita só de bons momentos, de momentos padrões e tal, sempre tem o dinamismo, né? E é nesse vácuo que a gente acha os pontos de risada. Eu sempre dou o exemplo de um colega meu, que ex-aluno, né, fez o curso, que, cara, era muito engraçado, velho, porque ele fez um texto falando sobre ser broxa, assim, né? Mas não era piadinha de pau mole, de ser broxa. Não, ele aprofundou o assunto, assim, sabe? Era um texto legal, assim, que ele se abria, ele mostrava a fragilidade dele, ele mostrava por que ele broxava, porque, na verdade, ele era um cara muito romântico, estava apaixonado pela ex-namorada dele ainda. Então, toda vez que ele ia ficar com a mina nova, ele lembrava da ex, aí ele broxava. Então, sabe, tinha todo um rolê por trás da broxada dele. E aí, no final, ele ainda falou, então quem quiser aí tomar uma surra de tilápia, né, fala comigo aí e tal. E, velho, era impressionante, porque o cara ficava 15 minutos no palco falando que era broxa, mas sendo super engraçado e carismático. E aí, no final do show, várias minas querendo dar pro cara broxa, porque o cara broxa era mó legal, e mó divertido, e, tipo, mó gente boa e bonitinho, não sei o quê, tá ligado? Então, tem esse poder, assim, de você pegar as suas mazelas e transformar em uma coisa boa, né? Uma coisa positiva mesmo. E o mais interessante do distanciamento é que a gente consegue se deslocar daquilo que nos afeta e fazer com que aquilo não nos afete mais, né? E através do humor a gente consegue fazer isso, né? Até com questões grandes, assim, digamos assim, com questões às vezes que nos paralisam, né? Às vezes uma limitação física, um problema que a pessoa tenha no trabalho, alguma coisa. Se você consegue se distanciar daquilo a ponto de ver de longe e rir de si, fazer umas piadas, sabe? Rir da tragédia, aquilo faz com que você consiga lidar melhor, né? Então, quando você traz o humor para a vida, isso melhora a tua qualidade de vida também, de certa forma, né? O meu caso, por exemplo, como deficiente visual, eu fiquei cego aos 11 anos, dos 11 aos 15, eu tive meu probleminha ali de aceitação, de não lidar muito bem e tal. Eu tinha humor, eu nunca fiquei depressivo nem nada, mas eu não tinha humor com esse meu aspecto da vida, né? Eu não queria que as pessoas soubessem que eu era cego, eu tinha um monte de questões com isso. Com os meus 15 anos foi que eu consegui ir me desligando, me distanciando disso, entendendo que eu era uma pessoa com uma diferença como qualquer outra e que isso não me impedia de ser um ser humano que ia buscar fazer um monte de coisa e que ia conseguir fazer um monte de coisa e outras coisas não, como todo mundo, ninguém consegue fazer tudo, e que inclusive eu poderia fazer piadas com isso, rir das situações que aconteciam, né, quando eu esbarrava num orelhão, ao invés de ficar praguejando, xingando porque eu sou cego, não sei o que, eu ver graça nisso, né, eu enxergar
a graça nisso. Então, antes de me tornar comediante, eu já tinha me distanciado a ponto de conseguir rir daquilo, né? Então, quer dizer, antes de o humor estar na minha vida profissional, ele já estava na minha vida pessoal, né? E isso é o que deve acontecer com todo mundo, assim, na minha opinião. Eu conheço um monte de pessoas que são humoristas na vida e nunca serão comediantes, nunca viverão de comédia, mas elas conseguem ter uma forma de lidar com o mundo que faz com que ela lide com os problemas de uma maneira muito mais tranquila, assim, né? O Jô Soares, por exemplo, ele diz que o humor é uma visão de mundo, né? Uma visão, uma forma de ver as coisas, assim, uma forma de lidar com as coisas. A gente opta por enxergar o humor nas diferentes situações do mundo cotidianas, das mais sérias às mais cotidianas, sabe? Do lixeiro à guerra nuclear. Você consegue ter uma visão humorística sobre vários assuntos, assim, né? Desde que isso faça parte de uma visão de mundo. Tem gente que traz isso naturalmente, tem gente que desenvolve esse olhar para os absurdos da vida, para a comicidade que o mundo tem, enfim. E essa coisa de você trazer o humor para o seu cotidiano é interessante, né? Porque você tira a graça do material que é a sua vida. Então você não precisa nem ficar muito preocupado em onde que eu vou fazer graça, onde que eu vou entregar uma piada, como que eu vou fazer esse ambiente aqui ficar mais divertido, porque uma hora vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que você consiga ter uma sacada humorística. E às vezes essa sacada é só pra você não precisa nem falar. Você pensou, você já achou engraçado, você já riu consigo mesmo, e isso é maravilhoso, assim. A ponto de uma pessoa fazer uma pergunta totalmente idiota pra você no meio da rua, e ao invés de você dar uma resposta áspera ou nervosa, você vê graça naquilo. Eu ando na rua e a pessoa fala, nossa, você anda direitinho, né? Ainda bem, né? Já não enxergo, você queria que eu fosse manco também. Porra, uma coisa ou outra, pô. A minha tia, eu tenho uma tia que ela conta uma história de que ela me levava pra escola, né? Pra escolinha, quando eu era criança. Eu tinha, sei lá, 2 anos, 3 anos. E ela me conta que eu nunca entrava na escola de primeira, né? Que ela falava, vai, entra, e eu não queria entrar, né? E que eu ia fazendo um monte de palhaçadinhas, assim, ela, covarda, entra pra dentro da escola. Eu ia lá e botava só um pezinho e falava, já entrei, já tô dentro e tal. Quer dizer, sem eu entender que isso é um recurso cômico, né? Que essa coisa do palhaço, por exemplo, que tenta fazer uma coisa e vai, que finge que vai, mas não vai, sabe? Aquela coisa do Kiko, quando vai bater, quando vai chutar a bola, que ele vai e volta, e não vai, e se prepara todo, e faz aquele todo mise-en-scène. Isso é um recurso cômico. Eu, moleque, eu já fazia isso. A gente já nasce com certas estruturas cômicas, né? É por isso que todo mundo pode ser engraçado e todo mundo tem ferramentas de comédia. A gente só não sabe o que é, né? A gente usa no dia a dia, numa mesa de bar, faz piada, o cara tem uma sacada, todo mundo ri. Os comediantes, eles só são pessoas que querem ficar trabalhando com isso para sempre. Então eles pegam esses recursos que existem em mesa de bar, em sacadas que se tem, eles falam, como é que eu faço para ter isso sempre? Como é que eu domino essas técnicas para eu escrever sobre determinado assunto e ser engraçado desse jeito, assim? Porque a forma intuitiva de fazer humor todo mundo tem, né? Porque faz parte da nossa cultura, né? Então a gente já nasce com um monte de referências do que é engraçado. Luiz Carlos Cal. Eu sou contador, e o humor pra mim é escapar do mundinho cinza do cotidiano mal-humorado. E galera, é o seguinte, como esse documentário oficina aqui visa ser um documentário oficina, ou seja, é preciso que entreguemos alguma coisa prática para você que está aí, para você de fato aplicar técnicas e exercícios os quais você possa aplicar na sua vida cotidiana e entender que sim, que há possibilidade da gente lidar com os pequenos percalços da vida e ter um olhar de bom humor para isso, né? De tirar desses acontecimentos, ao invés de estresses, ao invés de irritabilidades, a gente tirar pontos de vista positivos, né? Ou engraçados ou divertido. Nem que seja divertido para nós mesmos, assim, que isso é importante falar aqui também, né? Que o ideal, né, ou o mais importante é que nós fiquemos bem conosco mesmos, assim, né? Conosco mesmos, assim. Que a gente consiga no dia a dia, quando pinta alguma questão, com os nossos problemas
sérios, os nossos grandes desafios, que a gente internamente consiga estar bem, estar tranquilo, estar conseguindo se divertir com a situação de alguma forma, né? Para além de divertir os outros, outras pessoas estarem achando legal o que a gente faz e tal. Alexandre Campos. Eu sou oficial de operações ferroviárias e o humor pra mim é falar qual é a minha profissão e as pessoas acharem que eu sou policial de trens. Eu vou partir aqui pra gente propor esses exercícios pra vocês de dois pensadores de vida e de comédia, né? Um é um humorista conhecido no Brasil inteiro e o outro é digamos, um palestrante, um coach, enfim, um cara, um psicólogo, uma pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal que é conhecida no mundo inteiro, assim. E eu vou trazer duas técnicas que eu aprendi com eles, né? E que vocês podem, todo mundo pode aplicar na vida para ir atrás daquelas pérolas, né? Daí atrás daquela forma de lidar com os acontecimentos da melhor maneira possível, assim, e conseguir tirar o humor daquela situação para si, acima de tudo, e para os outros, né? Enfim, a gente conseguir divertir outras pessoas. O primeiro cara, que é um dos papas aí dessa questão de desenvolvimento pessoal, é o Anthony Robbins, tá? Vocês podem procurar, principalmente nesse livro que tá aqui, que é Desperte o Gigante Interior. É um livro muito bacana, no qual ele fala sobre um monte de questões, de como lidar com a vida, de propósito, de objetivos, de tirar certas preocupações da cabeça que não fazem sentido, de buscar novas formas de caminhar e de ter bem-estar, etc e tal. Só que o mais importante pra gente é um capítulo, uma parte que ele fala sobre o vocabulário transformacional, que aí ele chama de vocabulário transformacional, que é exatamente isso, é a gente buscar palavras que nos pareçam mais ridículas, mais bem-humoradas, menos carregadas de negatividade para a gente lidar com as coisas, né? E isso realmente faz sentido, galera, pode confiar, parece que é algo meio, então só vou trocar a palavra, e eu sugiro a vocês, o exercício é esse, que vocês façam uma semana de exercício aplicando essa questão do vocabulário transformacional, que é o seguinte: você pegar palavras negativas e substituir por palavras amenas, por palavras que você possa tirar a carga daquilo, né? Então, de repente, acontece alguma coisa, em vez de você falar merda, você fala titica. Titica é engraçado. Titica, a pessoa, ela se desestressa na hora quando ela fala titica, sabe? E isso tem um viés psicológico pelo seguinte motivo: ele explica que as palavras nada mais são que expressão do pensamento, né? Então o que a gente fala é o que a gente pensa, né? E o que a gente aprende a pensar vem com as cargas emocionais, culturais, enfim, que a gente foi aprendendo a lidar com aquela forma de se expressar. Então, quando a gente xinga uma pessoa, quando a gente fala uma palavra negativa, quando a gente reage de uma maneira negativa, a gente tem um vocabulário muito limitado, tanto para o bem quanto para o mal, e para aplicar nessas determinadas situações, né? Se a gente conseguir substituir essas palavras por palavras que nos deixem menos estressados, ou que descarreguem essa carga negativa que está circulando na gente quando a gente está muito estressado, nervoso, irritado, pode ter certeza que isso vai refletir nessa tua emoção de fato. O Robbins, ele diz que as palavras são rótulos das nossas sensações, né? É o que a gente usa para rotular as sensações que a gente está sentindo. Enfim, meio redundante isso, mas seria isso. Então, a gente pode brincar com as palavras, né? Usar o vocabulário da nossa língua, que é vasto, para conseguir aplicar nessas determinadas situações, tanto para o bem quanto para o mal, assim, quer dizer, quanto para desestressar cargas negativas, quanto para potencializar coisas positivas também. Por exemplo, às vezes a pessoa tá meio, digamos, passando por alguma dificuldade, ela fala, pô, tô depressivo com isso, sabe? Depressivo pode ser uma carga muito negativa, de repente ela não esteja depressiva. Aliás, a maioria das pessoas que falam que estão depressivas não estão depressivas, né? Porque depressão é uma doença, uma coisa muito séria. Então a pessoa, ela vem tirando vem colocando esse peso numa sensação que às vezes é cotidiana do que ela está sentindo. Então, por exemplo, a palavra depressiva, estou depressivo, ela pode ser substituída por tô zangado,
Pô, zangado. Tipo, zangado. Ninguém consegue. Uma coisa é você tá puto, outra coisa é você tá zangado. Pô, tô puto contigo, isso tem uma carga. Tô zangado contigo. Zangado, tipo, já tira toda a negativa, ou tira uma boa parte, assim. E repito, pode parecer uma coisa meio, mas eu só vou trocar uma palavra e isso, vai e tal. Mas eu sugiro como exercício para vocês, porque eu não tirei isso do nada, né? O cara estuda psicologia, tal, muitas outras pessoas estudam isso e chegaram nesse tipo de raciocínio e de constatação. Então o exercício é você identificar, tá? Você vai pegar aí um papel, um computador, e você vai identificar para cada emoção negativa quantas palavras pesadas que talvez não sejam exatamente o rótulo ideal para aquelas sensações que você usa, sabe? Você usa palavras como depressivo, sabe? Você usa expressões como sou um merda, você usa palavras como babaca, enfim, você pode fazer um catálogo de expressões e palavras que você aplica para descarregar essas suas emoções, para se rotular. Sabe, quando acontece uma parada que não dá certo na tua vida, como é que tu fica? Tu fica frustrado? Tu fica desapontado? Tu fica puto? Tu fica nervoso? Tu fica estressado? Tu fica depressivo? Tu fica injuriado, que eu já acho engraçado, injuriado. Tu fica chateado, que eu já acho menos pesado. Como é que você fica? Isso é um exercício bacana. Inclusive, nesse livro, O Desperte o Gigante Interior, do Anthony Robbins, coloca aqui de novo, ele tem uma passagem que ele narra que ele estava justamente descobrindo e treinando essa técnica e também desconfiado, né? Ele falou, não é possível, só trocar palavras e tal. E que ele experimentou numa determinada situação, que ele chega no hotel e cansadaço, depois de ter trabalhado 16 horas e tal, e o cara do hotel lá, o atendente, estava meio que fazendo de qualquer forma, sabe? Aquela coisa de altas horas da noite já, e ele doido para chegar no quarto e se trabalhando para não se estressar com aquela coisa, que era só uma coisa cotidiana, que ele não podia se deixar levar depois daquele dia todo de trabalho, mesmo assim ficar nervoso com o cara e tal. E aí que ele chegou pro cara e falou, cara, por favor, você pode fazer isso o mais rápido possível, porque eu preciso ir pro meu hotel, senão eu acabo ficando muito desgostoso. Ele diz, desgostoso, bro. Ele diz que o fato dele falar isso fez ele rir dele mesmo, de tão ridículo que ele tava sendo ao falar desgostoso, e que o atendente também deu uma risada, falou, como assim esse cara tava muito desgostoso? E foi atendê-lo e fazer a parada que ele tinha que fazer. E isso é um exemplo que eu acho muito clássico, assim, de como que uma palavra pode quebrar, né, um clima, um climão, uma situação, né? Tem esse poder, assim. E isso conversa muito com o nosso trabalho de comediante, né? Aí falando profissionalmente. Por isso que eu acho que eu, que sou comediante profissional, aplico muitas dessas técnicas para outras coisas, já visando um produto artístico, que é uma piada. Mas você que tem o poder de melhorar a sua vida com essa ferramenta, com essa arte, que é o humor, você pode usar isso toda hora, no seu dia a dia, sabe? Para você se desestressar em relação a essas coisas e tornar o seu dia a dia com muito menos embate, porque às vezes a pessoa fica o dia inteiro cheia de questões para resolver que não são questões, 99% são coisas que poderiam passar batidaça, ela podia rir daquilo e não ia dar nada, sabe? Então isso é importante da gente ter em mente. Assim como o outro lado. Às vezes a gente está curtindo uma situação maravilhosa e a gente não dá aquele devido valor com a expressão do pensamento, com os rótulos das nossas sensações, que são as palavras. Então você passa um dia sensacional com a sua namorada, você fala, e aí, como é que foi ontem? Fala, legal, saí com a minha namorada. Pô, foi legal, cara. Fala como foi. Foi legal, foi maravilhoso, foi gostoso, sabe? Estar com a família, foi estupendo. Como é que foi, sabe? Porque essas palavras, elas... Como a gente usa pouco o vocabulário da nossa língua, a gente tem muitas palavras para exemplificar uma sensação, mas a gente usa 2 ou 3 no máximo, e justamente as piores, né? Que foram as que a gente aprendeu, né? Assim, as piores no sentido daquelas que nos trazem as cargas mais negativas, né? Enfim. E isso também acontece com as palavras positivas, né? A gente passa por um monte de momento que a gente conseguiria rotular
e dar o real rótulo daquilo que foi legal, que foi maravilhoso, que foi estupendo, que foi magnífico, que foi magnânimo, que foi fantástico, mas a gente usa 2 ou 3 palavras para exemplificar aquilo que é o que a gente meio que foi acostumado, sabe, a falar. Então é importante assim. E não é você também aplicar ou supervalorizar coisas que não foram tão legais assim, mas é importante às vezes a gente parar para entender e pensar e refletir se realmente a gente dá aquele real valor para aquela situação, quando a gente se expressa, quando a gente rotula, né? Porque quando você fala que uma coisa foi muito boa, você está rotulando que aquilo foi muito bom, né? Se você acha que aquilo, além de muito bom, pode ter sido maravilhoso, sabe? Um encontro que você teve com um colega seu do nada que você não esperava, é legal que a gente use, que a gente exemplifique e que a gente rotule dessa maneira, né? Porque isso faz com que a gente curta mais, né? E eu acho que o aspecto da vida é justamente esse, né? A importância de você usar o humor na vida é você curtir mais a vida, se estressar menos, passar mais bons momentos e menos momentos titica. Arielle Moço, eu sou autônoma, trabalho com vendas. O humor para mim é o que me ajuda a enfrentar o dia. Tenho vários traumas e com isso, dificuldade de me comunicar com os outros. E o humor me ajuda quebrando o gelo e assim me ajudando a vencer a timidez e os traumas que a infância e a juventude me trouxeram. Eu sou aquela pessoa que até em velório conto piadas, não por desrespeitar o momento, mas sim porque não consigo lidar com sentimentos a não ser pelo humor. Uma outra coisa que a gente usa na comédia para gerar a risada e que tem a ver com vocabulário transformacional e que a gente pode usar na vida também para que a gente consiga experimentar mais boas sensações, além de mudar palavras, simplesmente mudar expressões, né? A gente usa expressões na nossa vida que pode potencializar um bom momento ou que pode tornar muito pior um momento que nem foi tão ruim assim, né? Então, eu acho que a mais brasileira e corriqueira de todas, talvez, para você potencializar um bom momento. Tem gente que não vai gostar de usar, tudo bem, é limite de cada um, mas é muito clara a diferença de uma coisa que foi boa para uma coisa que foi do caralho. É muito clara a diferença. Então, assim, a gente pode exemplificar essas boas sensações, a gente pode dar os reais rótulos a essas sensações, assim, experimentar potencialidade, né, desses bons momentos durante o nosso dia a dia, assim. Por exemplo, alguém pergunta pra você, e aí, como é que você tá? Geralmente a pessoa fala, tá tudo indo, tô bem, mais ou menos, tô tocando, devagarzinho. Isso é um jeito de falar, isso é um jeito de lidar. Quando você fala essas coisas, às vezes a sua vida ainda, tem uma parada que tá rolando, tem um negócio pra sair, tem um monte de coisa legal, só que você fica ali fingindo que não, ou não dá a real potencialidade para aquilo. Por que não falar que tá maravilhoso, tem um projeto que tá caminhando, tá tudo dando certo, tô aprendendo numa situação aí, meus planos vão sair do papel. Enfim, você tem um monte de expressões que você pode usar para potencializar e ir te tornando, você vai meio que se estimulando, você mesmo se estimula, você mesmo se motiva com aquilo que você vai falando, né? Você vai falando e aquilo vai se tornando cada vez mais real e mais palpável. Idiota, babaca, otário, energúmeno, imbecil. Você pode, por exemplo, dar bobalhão, fanfarrão, paspalho, pastel. Muito mais engraçado isso, pelo amor de Deus, muito mais engraçado. As metáforas também, que a gente usa muito na comédia, a gente pode usar na vida, nessa questão do transformacional, elas também são úteis para você potencializar essas situações, né? E para você se desligar de emoções, talvez que não sejam tão interessantes. Na verdade, elas servem para você dar a real intenção daquilo, né? Ou você potencializar uma certa intenção. E isso pode ser usado visando o bem, tanto para uma carga de peso quanto uma carga de coisa leve. Por exemplo, o sujeito pode chegar e falar, e aí, cara, como é que você tá no trabalho? Cara, tem umas paradas lá rolando, de repente eu consigo encaixar alguma coisa. Isso é um jeito de lidar. E aí, cara, como é que tá a parada lá no trabalho? Ih, cara, tem um oceano de possibilidades para eu caminhar. O cara usou uma metáfora que exemplifica para ele que ele tá numa situação muito interessante dentro da empresa, né? Então isso pode ser usado no nosso dia a dia também, né? Quando a pessoa pergunta como você tá, ou como você vai se referir a tal coisa, como é o seu namoro, como é o seu casamento, como é o seu trabalho, como é o seu dia a dia, sabe? Quando você acorda,
Sabe? Quando você tá com vontade de comer algo, como é que você se expressa? Fala que você tá morrendo de fome? Enfim, existem inúmeras metáforas que a gente pode utilizar para fazer com que o nosso dia a dia seja mais bem-humorado. E aí, metáfora, criatividade, vocês podem usar à vontade, né? O simples fato da gente fugir das metáforas que nos são ensinadas e que não são muito positivas já dá uma descarga, um desestresse. E por outro lado, você conseguindo usar metáforas cada vez mais criativas, isso vai tornar a sua vida e o seu dia a dia muito mais bem-humorado também. Flávia Carolina. Eu sou técnica em enfermagem e o humor para mim é fundamental para amenizar as dores dos meus pacientes e ajudar no trabalho em equipe. Nós sabemos as dificuldades que ambos passam, então o humor nunca é demais. Agora, o outro lado disso, que pode ser uma vantagem de usar as metáforas no dia a dia, é você utilizar isso para que aquilo tenha a real intensidade da coisa, o real peso. Porque às vezes a gente pode estar diante de uma situação séria na nossa vida, só que a maneira que a gente enxerga e as metáforas que a gente aplica àquelas situações torna aquilo menos urgente a ser resolvido. Por exemplo, no livro, o Robbins, ele fala de um casal, por exemplo, que tinha um filho que estava envolvido com drogas e tal, que estava viciado, etc e tal. E o casal, eles não conseguiam lidar com o peso dessa situação. Eles tinham um conflito interno porque eles eram muito liberais e tal. Então eles achavam que os filhos tinham que experimentar as coisas da vida e que eles não podiam interferir tanto, que eles aprenderiam com as mesmas experiências e etc e tal. E eles tentavam resolver essa situação, entre aspas, dessa forma. Até que eles conheceram um dependente químico, né, reabilitado e tal, um cara que já tinha passado por um monte de coisas na vida. O cara bateu a real pros pais. O cara chegou e falou: meu irmão, a parada é a seguinte, tem duas armas apontadas para a cabeça do teu filho. Uma é a droga, a outra é o álcool. Se vocês não fizerem nada, uma das duas vai matá-lo, com certeza. Então, assim, a partir daí, parece meio bobo, mas às vezes tem essa coisa de virar chave, de clique, quando a pessoa fala alguma coisa assim. Quer dizer, essa metáfora, no caso desses pais, foi o suficiente para fazer eles entenderem que, caramba, a situação é séria, a gente tem que fazer alguma coisa para além do que a gente tem feito em relação à questão do nosso filho. Então, na verdade, o que eu quero dizer com esse exemplo é o seguinte, que essa questão de metáforas, elas servem para nos desestressar, para a gente colocar humor na nossa vida e tal, mas também para a gente enxergar as coisas com o peso que elas realmente têm, né? Porque a gente tem essa tendência, né, infelizmente, de colocar peso em coisas que não tem tanto peso assim, e de deixar leve ou de qualquer maneira coisas que são extremamente pesadas para a nossa vida, né? Que a gente precisa solucionar de alguma forma. Então, esse exercício das metáforas transformacionais do Robbins, ela pode também auxiliar a nossa vida aqui, o nosso esquema aqui, para ir atrás de boas sacadas e boas formas de enxergar as situações dessa maneira. O livro é esse aqui. Evandro Silva. Eu sou Uber. Humor para mim é tudo. Principalmente na hora de fazer um passageiro feliz. No meu carro já entraram pessoas chorando e saíram sorrindo graças ao meu humor, para alegrar essas pessoas. O humor tem que ser em todo lugar, mas no Uber é essencial para uma boa corrida, uma boa nota e também uma boa lembrança. Um outro exercício que eu gostaria aqui de propor para vocês, esse sim é de um grande comediante e que a gente pode trazer aqui para nossa vida, é um exercício que está no segundo livro do Léo Lins, que é esse aqui, ó, Segredos de um Comediante de Stand-Up, se eu não me engano é esse o nome, esse livro aqui. Nesse livro, cara, para quem quer ser comediante é muito bom, porque ele fala todos os melindres da área da vida de um comediante, enfim, quem quer trabalhar com humor, desde como se escreve uma piada, construção, setup, punch, callback, etc e tal, desde como se negocia com um dono de bar, modelo de contrato, enfim. O Léo tem 2 livros, o primeiro é esse aqui, Notas de um Comediante de Stand-Up, que foi o primeiro livro dele, que já é muito bom, mas o segundo, que é esse aqui, de novo, esse sim é muito mais completo, assim, é um livro que eu recomendo mesmo para quem quer ser comediante ou para quem gosta de humor, né, para quem está interessado em levar a vida com mais humor, pode ler, que é um livro técnico para comediantes, mas enfim, dá para muitas pessoas também consumirem, entenderem, se aproximarem aí desse nosso universo. E dentre vários exercícios que existem, que a gente faz
para descobrir uma piada, ou para construir uma piada, né? Para enxugar um setup, a piada tá curtinha, punchline, enfim, todas essas coisas. Existem inúmeros exercícios que a gente vai colocando no papel e garimpando e construindo até chegar numa piada perfeita, num set de 5, 10 minutos sobre determinados assuntos e tal. E o que eu acho mais importante para nossa questão aqui, para o nosso curso, para a nossa oficina, que visa trazer o humor para a vida, é o exercício das vantagens e desvantagens. Né? O que é o exercício das vantagens e desvantagens? É um exercício que a gente treina o nosso olhar para achar nas situações o esdrúxulo, o torto, o não usual, o antipadrão, o não superficial, porque é aí que a gente vai achar a piada. Porque o humor, a gente já falou aqui, né? O humor ele é o fora, né? O 2 mais 2 é coelho, enfim, os 2 mais 2 é dromedário, não é 4 nem 5. Quanto mais torto, mais a probabilidade da gente achar uma piada original. E o exercício das vantagens e desvantagens é exatamente isso. E como que a gente pode aplicar na nossa vida? De uma maneira muito direta, assim. Primeiro eu vou dizer para vocês como que a gente aplica para descobrir uma piada mesmo. Por exemplo, no meu caso, eu sou deficiente visual. O senso comum é que ser deficiente visual é algo ruim. Você perde uma visão, você não enxerga mais. Então a gente faz um exercício de quais são as vantagens de ser cego? E aí você enumera, e quanto mais você conseguir, o mínimo são 11, tá? Primeiro a pessoa tem que ter no mínimo 11 respostas, porque são as 11 primeiras que vão ser as mais superficiais. Você pode até achar alguma coisa muito genial ali, mas da 12ª em diante é que você vai ter que garimpar no fundo da tua cabeça, fazer exercício mental para conseguir achar uma coisa muito engraçada. Então, as vantagens de ser cego não existe mulher feia para quem é cego, andar de graça no ônibus. E é interessante que essas coisas que você vai enumerar de as vantagens, elas não precisam ser a piada já não. São só as vantagens mesmo que você pode enxergar ali. De repente você está numa situação de vida que você perdeu o emprego. E aí você pode aplicar como um exercício. Quais são as vantagens de ter sido desempregado, de estar desempregado? Ter mais tempo para viajar, receber um auxílio-desemprego, ter mais tempo para coçar o saco, né? Não adianta meu filho pedir dinheiro porque não vai ter. Enfim, você vai usando a sua criatividade e enumerando as vantagens ou as desvantagens, né? O ideal é que o olhar seja o mais torto. Então, por exemplo, qual é a desvantagem de ser cego? Realmente já é senso comum que tem muita desvantagem de ser cego. Então, você achar uma coisa que você consiga trazer um humor para si, aplicando a desvantagem de algo que já é desvantajoso, pode se tornar mais difícil. E para quem não é comediante e quer só aplicar isso na vida para se desestressar e ter um olhar mais divertido acerca dos acontecimentos mundanos, talvez seja mais complexo, né? A não ser que você faça uma brincadeira visando mesmo uma piada. Você pega uma coisa muito boa e coloca desvantagem daquilo, né? Tipo, e aí você pode achar uma coisa engraçada. Mas eu acho que pra gente aplicar, no nosso caso aqui, que, enfim, esse curso tem muita gente que quer ser comediante que vai assistir, mas a minha ideia é trazer para vocês que querem aplicar humor na vida de vocês mesmos, para vocês acharem essas pérolas cotidianas diárias, essas piadas, essas sacadinhas que fazem você rir, que fazem a sua namorada rir, o seu amigo rir, e torna o ambiente mais interessante e divertido. Eu acho que você aplicar as vantagens da sua situação da vida que você acha que não é muito legal pode ser interessante, porque você treina o seu olhar, né? Porque na verdade as coisas que a gente acha que são ruins, na verdade elas são coisas que acontecem. Todo mundo perde o emprego, as pessoas já ficavam cegas antes de eu ficar, então tipo, não aconteceu comigo por causa de mim, aconteceu, há uma probabilidade. O problema, né, que a gente enxerga como um problema, na verdade é como a gente lida com aquela questão que aconteceu, né? Que a gente realmente não foi treinado para ter essa sacada mental, comportamental, de entender que as coisas acontecem. Então, isso pode ser um exercício para a galera entender que as coisas acontecem mesmo, e que a gente pode olhar para elas apenas como elas são, né? E a gente desmistificar. Então, tipo, perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa, teve um acidente, o pneu furou, essas coisas acontecem. Como que a gente pode lidar com elas com bom humor,
e não sair praguejando, blasfemando, xingando Deus e o mundo, achando que você é o centro do universo e tudo acontece para acabar com a sua vida, né? Então, quais são as vantagens de ter um pneu furado? Você enumera quantas você quiser. Quais são as vantagens? Isso é exercício, tá, gente? É importante dizer também que isso é exercício. Não é uma coisa que você vai fazer uma vez e vai, nossa, achei uma coisa aqui, tô maravilhoso agora, levo a vida a sorrir e cantar. Não, é uma musculatura que você tem que exercitar até você conseguir fazer isso com cada vez mais naturalidade, assim. Então, eu já fui um cara, mesmo sendo comediante já há anos de comédia, que me estressava com um monte de coisinhas, assim, e é uma busca minha que cada vez mais eu tento exercitar isso para que essas coisas não façam parte da minha vida, porque não precisam, né? E eu quero justamente mostrar para vocês que existem esses caminhos também pra gente ter uma qualidade de vida melhor e mais divertida. Então, tipo, mano, aconteceu, e aí? Quais são as vantagens de quê? Coloca aqui pra mim nos comentários que situação que você tá na tua vida que você pode enxergar uma vantagem nela, situação que as pessoas a princípio entendem como sendo uma coisa ruim, catastrófica. O que foi? Você tá desempregado? Você perdeu o marido? Acabou seu casamento? Você perdeu o carro? Você tá sem dinheiro? Você fez um projeto que não deu certo? O que aconteceu? Que você pode tirar um aprendizado e uma maneira mais divertida de enxergar isso. Vanessa Santos, eu sou estudante e o humor para mim é trazer alegria para a vida das pessoas, por mais difícil que seja a situação que o humorista e o público estejam vivendo. Acaba sendo, de certa forma, uma terapia. Dentre tantos acontecimentos e notícias ruins, tem aquelas pessoas que vêm trazer uma mensagem positiva, alegre, ou até mesmo fazendo piada das nossas desgraças. KKK. Pode, sem dúvidas, mudar completamente o dia ou até mesmo a vida de alguém. O humor bem feito é uma terapia para a alma de quem ouve, de quem faz. Então é isso, galera. Eu quero que vocês peguem pelo menos 5 questões da vida de vocês. Não precisa ser grandes questões, não. O cara fala, não fui desempregado, não fui nada, só perdi meu isqueiro. Sei lá, pode ser, tá? Mas se você tiver uma situação que seja muito contundente, que você lida com ela de uma maneira muito, ai caramba, acabou pra mim, é interessante fazer esse exercício, tá? Então 5 situações da sua vida, quero que você pegue, que você coloque lá, situação 1, situação 2, situação 3, situação 4. E aí eu quero que você faça uma lista de pelo menos 11 vantagens que você tem de estar passando por aquela situação, sabe? Qual é a vantagem de você ter sido desempregado, de ter sido mandado embora? Qual é a vantagem de ter ficado cego? Qual é a vantagem de ter, sei lá, a situação que você estiver passando na sua vida, tá? E aí coloca aqui também, a gente pode trocar e essa oficina aqui, ela pode ter uma continuidade aqui nos comentários, enfim, a gente pode prosseguir aqui com esse exercício que eu estudando e passando para vocês é uma forma de eu aprender, então eu acho bacana. Um dia sem rir é um dia perdido. Eu acrescentaria a essa frase do grande Charlie Chaplin um pequeno adendo, que seria: um dia sem rir de si é um dia perdido. A gente tem que levar a nossa vida menos a sério, a gente tem que levar as questões da vida menos a sério, assim. É a gente que atribui esse peso, essa seriedade, todas as coisas. Então, 99,9% das coisas que afligem as pessoas podem e devem afligir menos, porque não são tão contundentes e graves assim, catastróficas assim, né? O poder de enxergar as coisas com outro ângulo está nas nossas mãos, assim, nas mãos de cada um de nós. Então, procure rir do dia a dia, rir de você mesmo, rir das coisas que acontecem, não se desesperar, enxergar o bom humor naquelas situações todas, né? Por mais que o mundo esteja cada vez mais com diversos acontecimentos que, à primeira vista, façam com que a gente entre naquela onda de manada de desespero, mas se a gente conseguir se distanciar, enxergar aquilo de uma maneira mais interessante,
menos agressiva para nós mesmos. Pode ser um combustível que vai tornar a nossa vida mais tranquila, feliz, leve, serena, divertida pelo menos. A capacidade de tornar os acontecimentos da nossa vida em meras matérias-primas para as piadas está nas nossas mãos. Roteiro: Jefinho Farias. Edição: Marina Alves. Câmera: Isabelle Nogueira. Participações especiais: Hélio Della Penha, Rafael Carvalho, Sara Bentes, Almir Vilela, Clodoaldo Silva, Duca Pantaleão, Carlos Paes, Maurício Manfrini,